Olá de volta, vamos continuar de onde a gente parou no último vídeo e produzir um mapa a partir das camadas que a gente tem aqui no nosso projeto. Primeira coisa, vamos salvar o projeto, foi uma coisa que a gente não fez no último vídeo, apenas para vocês lembrarem, venha em Projeto, Salvar como, e salvar o projeto numa pasta, que é a mesma pasta que nós estamos utilizando com as camadas. Vou chamar esse projeto de Vector Ops. Importante que a gente salve o projeto para a gente poder abrir ele de novo e estar com ele no mesmo estado para que a gente possa continuar o trabalho da onde parou. Então você não precisa ir trabalho até o final de uma vez só. Certo? Vamos continuar então. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é verificar esta última camada que a gente gerou, que eu vou isolar ela, que é a camada das regiões do Brasil com o seu mar territorial. Vamos olhar a tabela de atributos desta camada. A gente pode ver que tem as 5 regiões e o mar. Só que pela forma como nós fizemos a união das duas camadas do mar e das regiões do Brasil, só organizar melhor para a gente ver, ela criou várias colunas na nossa tabela de atributo que elas vão atrapalhar a gente na hora de formar o mapa. Então a gente precisa consertar isso daqui. Então se a gente olhar esta linha, ela é nosso mar territorial. E se a gente olhar esta linha do Tocantins, que inclui o Tocantins, ela está mar também, que ela importou na hora que fez o procedimento. Nós vamos ter que consertar isso. É bastante fácil fazer isso. A gente simplesmente liga a edição da camada aqui na tabela de atributos. E agora a gente vai criar, aqui já existe a linha, a gente simplesmente tem que transferir aqui para a região, chamar ela de mar. Estas 3 colunas, elas não têm mais a informação útil para nós, então nós podemos simplesmente excluí-las neste ícone que tem a tabela com uma coluninha vermelha e um X vermelho. E daí nós escolhemos essas colunas e excluímos elas. Pronto. Temos colunas refeitas e agora nós temos nossa informação completa, que nós temos um campo para o mar, um campo para a região do centro-oeste, nordeste, sul, sudeste e norte. Vejam que nós temos 2 regiões norte, então nós temos que resolver isso. Uma região norte está aqui, esta região norte ela não é selecionada, ela na verdade tem um pequeno pedacinho dela que não nos interessa. Então nós podemos simplesmente eliminar esta linha. Nós fazemos simplesmente selecionando ela e apertando Del. Então nós temos agora as 5 regiões mais o mar. Nós podemos testar como elas estão aparecendo aqui. O mar, centro-oeste, nordeste, sul, sudeste e norte. Depois disso a gente salva a nossa edição e fecha a edição da camada. Ok? Ela está preparada. O que nós precisamos fazer agora? Vamos começar a fazer um mapa a partir destas camadas. A primeira coisa é ir em Projeto e clicar em Novo Layout de Impressão. Ele vai pedir um título para o seu mapa.
chamar ele de process BR. E ele vai abrir esta tela. Essa tela é onde a gente monta o mapa. Primeira coisa é inserir neste ícone em adicionar um novo mapa ao compositor. Adicionei e eu simplesmente clico em algum lugar da tela e arrasto para adicionar um novo mapa. O que ele vai fazer é adicionar um elemento nesta folha e esse elemento ele vai capturar o que está lá na minha tela do Quantum. De forma que toda atualização que eu fizer naquela tela vai ser atualizada aqui. Por exemplo, se eu quiser ver as altitudes do Brasil, eu venho aqui, se eu mandar atualizar. Ele atualizou minhas altitudes do Brasil. O que eu quero agora é fazer um mapa em que o Brasil apareça com as altitudes e as regiões. Então, eu preciso, primeiro, mexer nas propriedades das regiões. Fazer com que elas apareçam desta forma. E aqui no meu compositor de layout eu posso atualizar. Vejam que o Brasil está pequeno neste mapa. Eu preciso fazer ele ficar grande. Como eu faço isso? Não é nessas lupas. Essas lupas, como vocês veem, elas dão zoom na página. Não. Eu tenho que vir aqui. Nesta barra lateral direita, eu possuo os controles dos itens do mapa. No momento, eu só tenho um único item no mapa, que é este mapa aqui, o mapa 1. Se eu clicar nele, eu vou ter todos os controles desse item. Então, todas as propriedades desse item estão aqui, nesta coluna da direita. A primeira coisa que eu vou fazer é regular o tamanho daquele mapa. Então, se eu vier em propriedades principais, eu tenho uma escala. Eu vou ajustar, ele está me dando uma escala de números muito quebrados. Eu vou ajustar essa escala que está de 1 para 95.236.759 para 1 para 95 milhões. Então, eu só preciso substituir isto por 6 zeros. A gente praticamente não viu diferença ali, mas isso agora facilita para eu trabalhar com essa escala. Para que eu aproxime o mapa, eu preciso reduzir este número. Então, vamos dizer que eu reduza em 10 milhões esse número para ver o efeito dele. Ele aumentou um pouquinho, insuficiente para o que eu quero. Vamos reduzir ele pela metade, praticamente. Vou colocar 45 milhões. Já se aproximou mais. Ainda acho que está pequeno. Colocar 25 milhões. Agora me parece um tamanho mais adequado, mas vejam que o Brasil ficou cortado. Aqui você vem neste ícone, mover conteúdo do item, a gente consegue mexer esse conteúdo sem mexer o item em si. Se você clicar nesta setinha selecionar e mover o item, clicar, você vai mover o item como um todo. Certo? Aqui a gente pode redimensionar o item e tentar encaixar ele. Ele não está encaixando super bem, então significa que a minha escala aqui não está tão boa. Eu vou diminuí-la um pouco, 26 milhões. Melhorou. Consegui encaixar meu item. Uma coisa que eu quero fazer também é colocar o nome das regiões
do Brasil aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso voltar lá na aba principal do Quantum e nesta camada, em suas propriedades, adicionar rótulos. Então, rótulo simples, qual eu vou utilizar? Região. Eu apply, ele aparece aqui para mim. Se eu voltar no meu compositor, vocês estão vendo que ele não apareceu ainda aqui, mas eu posso simplesmente atualizar, ele aparece. Como eu faço para mexer nessas letras aqui para que elas fiquem mais visíveis? Necessito mexer elas por aqui. Vocês veem que elas não ficam exatamente iguais ao que está visto na tela principal do Quantum. Mas se eu mexer nelas aqui, digamos, aumentar para 20 o tamanho da letra, que no Quantum ela fica grande, mas lá no nosso mapa ela fica diferente. Outra coisa que você consegue colocar aqui é uma legenda. Clicando na legenda, inserindo uma legenda aqui, vejam só que eu inseri a legenda. O que ele está me trazendo? A legenda de tudo o que está sendo mostrado dentro desse mapa. Se eu clicar na legenda, ele vai aqui embaixo trazer as propriedades do item legenda. E umas coisas interessantes aqui em itens da legenda, eu posso controlar como que eu quero que essas coisas apareçam. Então vejam que eu não tenho algumas coisas aparecendo do tipo a SRTM para a América do Sul inteira não está ali, eu não estou representando ela. Então eu posso querer tirar ela. Para fazer isso eu tenho que tirar a atualização automática. Se não atualização automática, toda vez que ele vai atualizar junto com a minha árvore de camadas lá na página principal do Quantum. Eu vou tirar a atualização automática. A partir disso eu consigo remover coisas da legenda, como por exemplo esta camada aqui. Aqui eu tenho as altitudes do Brasil, que eu posso querer colocar. Esse daqui é o nome da camada, eu posso querer colocar ela com um nome mais adequado. Não é? Então eu clico ali e edito esse nome. Altitudes do Brasil. Esse 6, por exemplo, menos 6, é uma altitude que não existe, ela é um erro da camada, eu posso truncar ela para 0. Eu tenho as classes. Eu tenho uma camada chamada buffer, que também não me interessa, então eu vou limpar. Eu tenho a camada de regiões, a camada Brasil, com o mar, é a camada que a gente está vendo. Então, a camada de regiões sozinhas também não me interessa, eu posso simplesmente eliminar ela. Certo? Eu tenho a camada de... Eu posso colocar essa legenda aqui, por exemplo. Não tem problema de sobrepor. Eu tenho uma camada de unidades de conservação que eu posso colocar por aqui. Eu posso simplesmente ligar as unidades de conservação. E voltando para cá, abrir ela. Outras coisas que eu posso colocar é, por exemplo, uma escala. Então, clicando em escala, eu coloco uma escala. Eu posso controlar como esta escala, esta barra de escala, vai aparecer. Então, eu posso controlar os quilômetros, as unidades que eu quero utilizar, o rótulo multiplicador, se eu quero como que eu quero que ele apareça, como que eu quero que as unidades apareçam, e quantas unidades. Então, ele está mostrando a cada 250 quilômetros ali. Ele está mostrando apenas duas divisões. Vamos aumentar isso
mostrando 1.500 km na nossa escala. Vocês podem ver que eu posso mudar o tipo de escala. Ali está caixa simples, pode ser uma caixa dupla, pode até ser uma escala numérica, que dê a representação da escala numérica que a gente tinha colocado lá. A gente pode colocar mais de uma, então eu vou deixar essa daqui como uma caixa simples e vou adicionar uma outra que dá a minha escala numérica. E vou colocar elas uma com a outra para me dar a informação de escala. Outra coisa que eu posso inserir é uma seta de norte. Novamente, se eu clicar aqui, seta de norte, eu posso modificar a minha seta aqui em procurar diretórios, eu posso escolher um outro tipo, por exemplo, uma rosa dos ventos, que ficou muito clara. Então eu prefiro esta. Sou esta daqui. Me parece um norte adequado. E assim a gente vai montando nosso mapa. Uma última coisa é que eu tenho um mapa e eu quero colocar as minhas coordenadas. Como eu faço isso? Eu seleciono o mapa e venho aqui nas propriedades do item do mapa e procuro por grades. E adiciono uma grade. Seleciono a grade, falo modificar grade. Aqui eu vou controlar a grade. Primeira coisa que eu preciso colocar é um intervalo da grade. A grade está em unidades do mapa. O mapa está, a unidade dele é metros, porque nós estamos usando pseudo-Mercator, com unidades em metros. Então eu vou colocar uma unidade boa para a gente ter uma grade fácil de ver. Se eu colocar a unidade muito pequena, vai ficar tanta linha que eu não vou conseguir ver meu mapa. Se eu colocar uma unidade muito grande, vai ficar pouca linha e eu não vou conseguir ver minha grade. Então vamos colocar uma quantidade de um intervalo que funcione. Por exemplo, 2.000 quilômetros, que seriam 2 milhões de metros. Então 2 seguido de 6 zeros. E no Y, a mesma coisa. Vejam só que surgiu uma grade. Eu posso me ajeitar aqui e ajeitar as minhas escalas, as quais eu posso selecionar ambas usando Shift ou Ctrl e colocar elas no lugar onde elas não se atrapalhem. Okay. Usando ainda meu grid, eu posso colocar as unidades da escala. Então, a minha grade, eu vou mudar, dizendo que eu não consigo, eu tenho uma grade, mas eu não consigo ver qual que é a unidade da grade, eu não consigo ver a coordenada. Eu preciso mandar ele desenhar a coordenada. E aqui eu consigo escolher qual vai ser o formato da coordenada. Eu vou colocar em grau, minuto e segundo. Mas vejam que as nossas coordenadas estão escapando para fora da área imprimível no mapa. Então, vamos mudar isso. A gente pode mudar o tipo de grade. Por exemplo, com cruzes, para ele não ficar com uma grade tão forte, tão sólida. Vamos
mostrar estas unidades de outra forma. Então, as unidades que estão no topo, que as unidades que estão à direita, eu já estou vendo elas. As unidades que estão no topo, eu vou fazer ele mostrar essas unidades dentro da moldura. Agora eu consigo vê-la na área imprimível. E a base eu vou desabilitar. Então agora a gente consegue ver. A última coisa é que este mapa está sem moldura. Eu vou adicionar uma moldura à grade. Aqui nós temos nossa grade com a moldura. Outra coisa que você pode colocar são objetos, por exemplo, adicionar um retângulo que pode ser usado, por exemplo, para envolver a sua rosa dos ventos. Esse retângulo ele pode ser baixado, por exemplo, aqui, entre uma outra diversidade de elementos. Uma coisa importante a fazer quando você fixa teu mapa e ele está feito do jeito que você quer que ele fique, é travar aqui. Então, se eu travar o mapa, vejam que eu travei o mapa, travei a legenda, a barra e o retângulo. Agora eu não consigo mais mexer eles. Este não está travado. A seta não tinha sido travada. Eu não consigo mais mexer eles. Outra coisa que acontece é que eles também não atualizam mais. Então, se eu remover as UCs daqui, agora ela foi atualizada, mas meu mapa continua no mesmo lugar. Para eu evitar que isso aconteça, eu posso travar a camada como um todo. E travar todos os estilos da camada. Neste momento, se eu desligar ali, a minha camada ela não muda mais. Vejam que eu desliguei as unidades de conservação e mesmo que eu atualize aqui, meu item do mapa está travado, ele não vai mudar. Para que isso é útil se eu uso mais de um mapa, usando as mesmas camadas, querendo representar diferentes coisas, eu posso fazer um mapa, travar ele por completo e daí utilizar as mesmas camadas para gerar um segundo mapa, no mesmo mapa, mostrando outras coisas de forma diferente. Você aqui tem outros itens que você pode adicionar, aqui tem toda a lista, você inclusive pode adicionar a tabela de atributos. Então, por exemplo, eu posso adicionar aqui uma tabela de atributos. E essa tabela de atributos eu posso escolher quem que eu estou adicionando, por exemplo, Brasil Regmar. Vejam que eu adicionei a minha tabela de atributos com os dados da tabela de atributos. Aqui você pode adicionar, por exemplo, uma parte da tabela de atributos apenas. Você pode fazer a filtragem das feições. Você pode mostrar apenas as feições visíveis no mapa. E você pode mudar a forma como ela aparece. Essa daqui é muito útil, por exemplo, se você quer mostrar uma tabela com as áreas das unidades de conservação ou as áreas de cada região do estado, você pode adicionar essa tabela no mapa. E daí, planejando bem o seu mapa,
você pode colocar uma grande quantidade de informação. Então, quando vocês forem fazer seu mapa, eu sugiro, desenhem como vocês querem eles antes em papel, e daí vocês começam a fazer aqui, a reproduzir ele. É muito simples, lembrem-se sempre de escolher o item que vocês estão querendo editar, verificar se ele está travado ou liberado para edição, e verificar se ele está travado para atualização aqui em camadas, dependendo do item que você está utilizando. Feito isso, vocês podem salvar esse layout. Salvando ele, eu posso fechar aqui, e se eu estiver com o meu projeto salvo, que eu posso salvar ele, é por isso importante salvar, eu posso voltar aqui no gerenciador de layout, e ele vai aparecer aqui a lista de todos os layouts de impressão, ou seja, todos os mapas que eu estou montando nesse projeto. Então, eu posso mostrar esse aqui de volta, e lá está ele de novo. Ele pronto, você pode exportar ele como imagem, TIFF, como SVG, que é uma imagem de vetor, boa para quem vai fazer a edição posterior do mapa, ou exportar como PDF. Por exemplo, exportar como PDF, você vai escolher onde exportar esse mapa. Digamos que eu vou nesse resultado, definições de exportação, simplesmente salvo. Ele termina de exportar, dependendo do tamanho do mapa, pode demorar mais ou menos. E agora eu posso ir até a minha pasta e abrir aquele mapa em PDF. E aqui está nosso mapa, como a gente fez. Preste atenção que esse mapa a gente fez rapidamente, então eles têm problemas. O mar não está falando no lugar correto, você tem a grade passando por cima da escala, temos problemas de visualização da coordenada está truncada em cima da grade. Tudo isso são coisas que com um pouquinho mais de tempo, explorando um pouquinho os recursos do compositor de mapas, vocês conseguem fazer muito melhor e rapidamente dominar para fazer mapas bastante bonitos, bastante instrutivos e muito bons para serem apresentados. Bons mapas!